Glória a Deus. Olá, tudo bem? Paz. Tem a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 16 de abril, cuja nossa leitura bíblica do dia em Hebreus, capítulos 9 e 10 e Deuteronômio, capítulos 26 e 27. Pega a sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo, se você puder. Dá uma pausa no vídeo, pega a tua Bíblia e vamos meditar juntos, refletir juntos sobre não perca a esperança. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 23, e diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A eternidade é o que nos espera, seja com Deus ou longe de Deus. Por mais que exista aquele que não creia, não tem como fugir dessa realidade que a Bíblia nos mostra. Mas aí é que está o ponto, esse é o ponto. Porque olhando como temos vivido, e digo incluindo aqueles que se dizem de Cristo, tá? Será que a eternidade está em nosso coração? Porque, veja bem, quando nós priorizamos a necessidade que está gritando bem alto, quando priorizamos as vontades que nos levam a cometer as mais estranhas bobagens, quando priorizamos os sonhos que nos fazem viajar, planar a parte da realidade, quando nós priorizamos as expectativas que vão além dos fatos e geram frustração, quando priorizamos os planos que fazemos por nossa conta e risco, gerando ansiedade em nosso coração, quando priorizamos as lembranças que parecem enraizadas em nosso ser, sejam as más ou as boas, na verdade, não nos fica evidente que a eternidade não está em nosso coração? A Bíblia nos revela que o homem é um ser adorador, ok? Se ele não adora a Deus, busca adorar outro, mesmo sem perceber. Aquilo que ganha proeminência em nossa vida e torna-se a prioridade tem um potencial risco de tornar-se a nossa religião. Por quê? Porque toda fé religiosa ela nasce de 3 pontos: o mal, o Redentor, que vai vencer o mal, e a redenção. O que seria essa redenção? É um mundo sem esse mal e com a ingerência, com a atuação desse Redentor. O Redentor é o herói, seria o nosso herói, aquele que nos vai garantir o êxito, a vitória, o sucesso, o bem-estar, nos tirar o incômodo, o mal, aquilo que nos estaria fazendo mal, tá? Bom, toda religião ela funciona da seguinte maneira: nós estamos numa determinada condição, há uma divindade ou algo que nós fazemos de divindade, nós colocamos no papel de divindade, que vai arrumar os males que estamos vivendo, vai resolver os nossos problemas. E vamos para uma outra condição, de acordo com o conselho, a sabedoria e o poder, o agir dessa divindade, que vai promover para nós um mundo bom, livre desse mal. Então a religião funciona assim. Toda religião tem esse tripé do mal, o redentor e a redenção. Qual é a questão?
Que na fé cristã, qual é o mal da humanidade? O pecado. Quem é o Redentor? Jesus Cristo. E qual é a redenção? O novo céu e a nova terra. O mal é o pecado. O Redentor é Cristo. E a redenção é a eternidade com Deus. E o que está no centro das nossas vidas, ocupando o lugar de foco, dedicação, de senhorio, de escape e de redenção na nossa vida? Se são as necessidades, as vontades, os sonhos, as expectativas, os planos, as lembranças, será que guardamos firme a esperança da eternidade com Deus? O mal é o pecado, o Redentor é Cristo, a redenção é a eternidade com Deus. Se eu faço dessas coisas o que vai tirar o mal que eu penso que é mal e está me afligindo, a minha redenção deixa de ser a eternidade com Deus. E o meu Redentor deixa de ser Cristo. E eu não enxergo que o mal da minha vida, o mal do meu ser, é o pecado. Aí eu volto a te perguntar, a eternidade está no seu coração? A nossa questão não é que o que essas coisas se proporiam a resolver ou preencher um vazio existencial nosso. Porque o problema não é isso que nos aflige, mas o problema é o pecado. Aqui na Terra, o discípulo de Cristo, o servo de Deus, ele tem sim suas responsabilidades, tem sim o seu viver aqui na Terra. Não estou falando para viver como alienado aqui. Só que essas responsabilidades, essas circunstâncias da vida, elas não podem nos governar, não podem ser alvo de idolatria para nós. Porque se nós somos devotos de Jesus, ok? Nós não podemos ser devotos de mais nada. De mais nada. O foco precisa ser guardar firme a esperança da eternidade com Deus, por meio do que o Redentor já fez por nós. E o que o Redentor já fez por nós? Lembra que eu sempre falo que a Bíblia tem como tema central Cristo, contando a narrativa da história da nossa redenção, cujo Redentor é Cristo. Lembra que eu sempre falo isso? E que redenção é essa? Hebreus capítulo 9, vamos voltar um capítulo, versos 11 a 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Lembra? Redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Ou seja, em Cristo temos uma eterna redenção, porque pelo sangue dele, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, sem mácula, sem culpa, sem mancha, sem defeito, sem pecado, para purificar as nossas consciências das obras mortas, da velha prática de vida no pecado, para servirdes ao Deus vivo. A eterna redenção, ela nos redimiu da nossa culpa pelo pecado, para que agora nós servamos a Deus e não servamos aquelas circunstâncias, não servamos a necessidade, as nossas vontades, os nossos sonhos,
as nossas expectativas, os nossos planos e as nossas lembranças. É uma eterna redenção, uma redenção de estarmos para sempre com Deus. Ai, irmão, você está exagerando. Você não sabe o que eu estou passando na minha vida. A minha vida é assim, é assado. Ok. Só que vamos pensar tentar trazer a eternidade para o coração. As dificuldades pelas quais passamos, elas produzem um peso de glória em nossa vida. Existe um peso de glória gerado em meio à tribulação que é eterno. Segundo aos Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A tribulação pela qual eu passo produz na minha vida um peso de glória, me fazendo com que eu atente não ao que é temporal e vai passar, mas aquilo que é eterno. Então, aquilo que nós tentamos resolver dos nossos problemas aqui na Terra, as dificuldades, as tribulações, tudo isso deveria produzir em nós um desejo maior da eternidade com Deus. Deveriam cada vez mais levar a nossa mente e o nosso coração para a glória, produzindo o peso eterno de glória, atentando nas coisas que são eternas. E não o contrário. Não para que nós encontremos redenção aqui nessa terra. A vida na terra, ela vai passar, seguida pelo juízo. Versículos 27 e 28 do capítulo 9. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Ok? Só que a vida na terra vai passar seguida por esse juízo, mas esse juízo ele é um juízo eterno. Veja o que diz Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. É para pensar na eternidade. Outra coisa, dentro dessa questão do juízo eterno, existe algo que é a perdição eterna. Segundo os Tessalonicenses 1, 9 e 10. Os quais são esses? Que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Por castigo padecerão eterna perdição. Não dá para não pensar na eternidade. Só que aí nós podemos ter esperança. Nós temos esperança. Apesar de vir o juízo, após o tempo nessa vida, o juízo eterno, uma perdição eterna. Lembra que nós falamos da redenção eterna? E a tribulação produz um peso de glória para que nós atentemos ao que é eterno? Então, para nós que somos discípulos de Cristo, a promessa é de vida eterna. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E além dessa promessa para a vida eterna, essa promessa é de um convite à entrada num reino que é eterno.
2 Pedro 1,11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem prometeu isso é o autor de uma salvação que é eterna. Hebreus 5,9. E sendo ele consumado, veio ser a causa, o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Lembra da reflexão recente? Quem prometeu é o autor de uma salvação eterna e ele é o mesmo eternamente. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque ele é um Deus bendito eternamente. Romanos 9,5. Dos quais são os pais e dos quais que é Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Porque Jesus, Deus bendito eternamente, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que prometeu uma eterna salvação, porque Ele é o autor de uma eterna salvação, nos fazendo um convite à entrada num reino que é eterno, nós não precisamos temer a perdição eterna quando o juízo eterno vier. Pelo contrário, nós sabemos que a tribulação pelas quais nós passamos aqui produzem em nós uma maior atenção, geram em nós a eternidade no nosso coração. Por quê? Porque a redenção de Cristo para mim e para a sua vida é uma redenção eterna. Você está entendendo? Diante disso, o escritor aos Hebreus, no texto inicial que nós lemos, capítulo 10, no verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel ao que prometeu. Ele está nos chamando a nós guardarmos firmes essa esperança da eternidade com Deus. Você está entendendo? Haverá um dia, quando nos encontrarmos com Cristo, que dali em diante, para sempre, nós estaremos diante do Pai. Mas, porque Cristo derramou o seu precioso sangue para a remissão de nossos pecados, Ele é que agora comparece por nós diante de Deus. Haverá um dia que você e eu estaremos diante de Deus. Mas agora, Cristo é que comparece diante de Deus por mim e por você. Isso é maravilhoso. Capítulo 9 de Hebreus, versos 23 a 26. De sorte que era bem necessário que as figuras das... A partir do 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se o pecado era aquilo que nos separava de Deus, como agora Jesus nos livra do poder do pecado, do domínio do pecado sobre nós, quando arrependidos cremos nele, ele já está diante do Pai, representando a mim e a você. Se Jesus compareceu diante de Deus por nós, o que o Pai enxerga ao olhar para aqueles que estão em Jesus? Se é Jesus que comparece por nós diante de Deus, quando Deus olha para nós aqui na terra, o que ele enxerga em mim e você? Se estamos em Cristo,
o precioso sangue de seu Filho, derramado para o perdão de nossos pecados, e que a sua justiça foi plenamente satisfeita, punindo o nosso pecado em Jesus, que o ressuscitou ao terceiro dia, como prova desse sacrifício aceito, justificando a mim e a você, nos tornando sem culpa. Era da vontade do Pai, no mistério revelado nessa plenitude dos tempos, nos conduzir santificados a Ele, através do sacrifício perfeito oferecido por seu Filho, para nos redimir e nos salvar. Capítulo 10, versos 9 a 14. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Em alguma reflexão, eu já comentei sobre esse texto aqui, a referência dele no Antigo Testamento. Só não vou me lembrar qual é. Né? São muitas já. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Está lá diante da face nos representando, ok? Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Era da vontade do Pai. Então, como? Como então nós não perdermos essa esperança? Porque diante desse quadro, de uma eternidade sendo implantada no nosso coração, o que o escritor aos Hebreus, o Espírito Santo por meio do escritor aos Hebreus, nos chama? Nos chama a nós não perdermos a esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Por causa das nossas obras? Não é o que está dizendo a Bíblia. É porque fiel é o que prometeu. Para guardarmos firmes a confissão da esperança em Cristo, nós temos de compreender claramente que esperança é esta e qual o seu ambiente. Primeiro, dentro aí, que esperança é esta? Ouvir o Evangelho que gera esperança em Cristo. Colossenses 1, 21 a 23. A vós também, que no outro tempo eram estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Ou seja, ouvir um Evangelho que gera a esperança do Evangelho que temos ouvido. Ok? Agora, será que realmente nós fomos resgatados da prisão do pecado e transportados das trevas para a luz? Será que foi isso que aconteceu comigo e com você? Por quê? Dependendo de que evangelho que ouvimos, ou seja, que mensagem ouvimos, e que nos fez acreditar em algo, participando da comunidade de igreja, nós somos verdadeiramente convertidos a Cristo ou não? Será que nós ouvimos o Evangelho bíblico? O que nós temos ouvido? Se nos aproximamos desse ambiente de igreja, movidos por algum benefício nesse tempo presente, lembra aquilo que eu falei no início? Necessidade,
sonhos, expectativas, planos, vontades. Lembra que eu falei lá no início? Se e que podem se tornar religião facilmente para nós, ocupando um local de redenção na nossa vida. Não, minha vida vai dar certo agora por causa dessa. Estou atendendo a minha necessidade, realizando o meu plano, meu sonho, fazendo a minha vontade, contemplando a minha expectativa. Se nós tivermos nisso o foco, isso vai se tornar a nossa religião. É isso que vamos querer usar para satisfazer um anseio nosso, colocando como mal da nossa vida algo que são circunstâncias do cotidiano. E aí, se nos aproximarmos desse ambiente de comunidade da igreja, movidos por algum benefício nesse tempo presente, já recebido ou pela expectativa de ser recebido, a nossa esperança não é autêntica. Eu estou caminhando na fé porque Deus me deu um bom casamento. Porque Deus me atendeu ao sonho de ser mãe, de ser pai. Porque eu tenho um bom emprego, me formei na faculdade. Porque Ele me curou. Se nós estamos assim, a nossa esperança ela não é verdadeira. E a eternidade não está no nosso coração. Se o nosso alimento espiritual cotidiano não é o verdadeiro evangelho, onde somos confrontados pelos nossos pecados, onde aprendemos a renunciar o que nos afasta de Deus, onde aprendemos que precisamos ter o coração nas coisas eternas e não nas terrenas, infelizmente, será muito difícil guardar a esperança da volta de Cristo, de estarmos na eterna, desfrutando da eterna redenção, no novo céu, nova terra, para sempre, eternamente com Deus. Para guardar firme a esperança em Cristo, é necessário crer no Evangelho de Cristo, que fomos reconciliados mediante sua morte e tornados justos sem culpa diante de Deus. Mas se nós não compreendemos que foi uma troca, Jesus morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados, tem algo errado aí, concorda? Tá? Segundo, além de ouvir o Evangelho que gera essa esperança em nós, é nós sabermos que a nossa esperança é Cristo. 1 Timóteo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa esperança é Cristo. A esperança é Jesus. Jesus é que é a esperança. Para guardar firme a esperança em Cristo, é necessário colocar todas as nossas expectativas não em nossas forças, não em nossa capacidade, não em nossas posses, não em nosso intelecto, não em nosso chamado, não na igreja onde congregamos, não nos nossos irmãos em Cristo, não no nosso pastor, em ninguém, em nada que não seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Terceiro, além de ouvir a mensagem do Evangelho Bíblico que produz a esperança, nós sabendo que a esperança é Cristo e tendo Cristo como a nossa esperança, nós precisamos exultar nessa esperança. Como é que eu vou guardar firme alguma coisa se eu não me alegro nessa coisa? Como é que eu vou me alegrar? Como é que eu vou guardar firme a esperança se eu não me alegro na esperança? Romanos 5, 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Lembra que falamos que fomos justificados anteriormente? Temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque todos os pecados estão destituídos, afastados, separados da glória de Deus. Porque nós fomos justificados e agora temos paz com Deus, desfrutamos pela fé da graça, agora nós devemos nos gloriar na esperança de não estarmos mais destituídos, mas de estarmos diante da glória de Deus. Por quê? Porque agora Cristo comparece diante de Deus por nós. Depois, quando nos encontrarmos com Cristo, estaremos para sempre diante de Deus. Essa é a eternidade que precisa estar no nosso coração. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Lembra da tribulação que produz em nós um peso eterno de glória, não atentando nas coisas temporárias, mas nas eternas? Sabendo que a tribulação produz a paciência, a perseverança a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? Por quê? Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Espera aí. Como é que eu consigo me gloriar nessa esperança? Porque eu fui justificado, ok, tenho paz com Deus. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está derramado em nosso coração. Fomos justificados, recebemos acesso pela graça. E firmados assim, nós precisamos exultar na expectativa de contemplar a glória de Deus. Precisamos desejar ver o Senhor como Ele é. Por isso, querido, não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. Você conhece o processo celestial de fabricação da esperança em Cristo? Não apenas isso, mas também nos alegrarmos com as tribulações que nos forjam a perseverar e nos preparam para herdar a vida eterna. Perseverando, quando você persevera na fé, você vai ficando mais casca grossa, experimentado, amadurecido na fé. Amadurecido na fé, tem então a esperança que não confunde, porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Quarto, além de você ouvir o Evangelho que gera esperança, de você saber que a esperança é Cristo, de você se gloriar nessa esperança, é de você ter em mente a riqueza da esperança em Cristo. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Lembra que nós falamos anteriormente? Falei anteriormente? Mesmo em tempos difíceis, não importa o que nós passarmos, mas que nós sejamos cheios de alegria e de paz, conforme a nossa fé, para que nós transbordemos dessa esperança. Mas lembra que eu falei? Nós vimos qual é essa esperança? Vimos. Mas qual é o ambiente? Lembra que eu comentei também do ambiente? Eu considero que não foi à toa que o Espírito Santo inspirou o escritor aos Hebreus a colocar o versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, num ambiente entre duas atitudes. No contexto do verso 23, tem algo que ele fala antes e tem algo que ele fala depois. O que ele fala antes? Relacionamento com Deus. O que ele fala depois? O relacionamento com a igreja. Lembra que eu falo? Amor vertical e amor horizontal. Primeiro, comunhão com Deus, versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, comunhão com Deus, nos achegarmos a Deus, porque agora você tem acesso. Porque você tem acesso. É exatamente por isso o nome. É necessário buscar a Deus em intimidade, como filho. O Espírito testifica no nosso espírito, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é necessário buscar a Deus em intimidade como filho, através de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, em sinceridade, cheio de fé, com a mente renovada, consciente da justificação, limpo pela palavra. Outro, primeiro a comunhão com Deus, e depois comunhão com os irmãos. Ah, você não sabe, eu sou uma pessoa de oração, eu busco a Deus, eu louvo, eu adoro, eu medito na palavra, eu me encho de Deus. E aí, como é que está comunhando com os irmãos? E eu nem tenho congregado, não quero, não aguento mais essa vida de igreja. Não, só tem fingido lá quanto eu sofri. Toda vez que eu me aproximo de alguém, me machucam. Pois é, você não está sabendo ser igreja. Após Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. O que vem a seguir? E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O retorno de Cristo. Entendeu? Então, nós vemos que é necessário aqui nesses versículos 24 e 25 desenvolver comunhão com os irmãos em relacionamento, em serviço, congregando, encorajando-nos, aconselhando-nos, exortando-nos. Tudo isso é importante. Mas você não quer mais ser igreja? Você não quer mais congregar? Tem algo errado aí. Não perca a esperança. Que a eternidade ela fique implantada, selada no nosso coração. Porque muito em breve há de vir o que virá e não tardará. Mas quando ele retornar, será que ele vai nos encontrar em esperança? Se hoje for o nosso último dia de vida aqui na terra, antes mesmo do Senhor retornar, mas nós nos encontraremos com Ele. Será? Será que nós estaremos para sempre com o Senhor no paraíso? Será que nós encontraremos com Cristo? Ou será que quando a vida terrena acabar, vindo depois disso o juízo, nós estamos destinados à perdição eterna? A eternidade ela é real e ela precisa estar dentro do nosso coração. Guarda a esperança da eternidade com Cristo, com Deus. Guarda a esperança, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.